Isabel Mega, você estava lá, então você pode falar um pouco melhor sobre como é que o José Guimarães trouxe esse assunto ali à mesa. Foi um questionamento, ele endossa, portanto, o que pensa a ala política do governo em relação ao assunto e até mesmo o próprio presidente da República. Qual foi o seu sentimento ali com a fala dele? Ele está representando a ala política, Tainá, e que tem uma disparidade com a ala econômica do governo. Mas isso não é necessariamente novo, é que esse debate voltou à tona agora. Em junho do ano passado, a gente fez uma apuração muito nesse sentido de que o governo discutia voltar com esse assunto, voltar atrás na aplicação das taxas das blusinhas. E a opinião da Fazenda, de lá para cá, na época conversei com fontes do Ministério da Fazenda, não mudou, Tainá, porque é exatamente essa opinião que você trouxe para a gente. Qual que é a visão de dentro do Ministério da Fazenda? De que a aplicação dessa taxa foi algo muito mais para proteger o varejo brasileiro e fazer acenos ao varejo brasileiro do que qualquer outra coisa. O potencial de arrecadação não foi tão grande assim, mas naquela época tinha um órgão do Brasil que estava muito interessado em rever a taxa das blusinhas, os Correios. E por quê? Os Correios enfrentam um rombo histórico. Ainda estão numa situação em que lançaram diferentes medidas para tentar se reestabelecerem. Mas eles atribuíam nas gestões anteriores justamente essa queda de arrecadação por conta da taxa das blusinhas. Então, tinha uma pressão vinda de dentro dos Correios, que conversava com uma ala da política, no Palácio do Planalto, inclusive, isso eu estou falando em junho, hein? E que quando esse assunto era levado para o Ministério da Fazenda dava justamente essa resposta. Peraí, a gente aqui na Fazenda não concorda com isso, porque senão a gente vai voltar a criar problema com o varejo. Então vamos deixar como está. Mesmo assim, o que essas fontes do Ministério da Fazenda pontuavam na época, Tainá, é que elas já tinham uma percepção nas qualis do governo, são aquelas pesquisas qualitativas internas que este e qualquer outro governo fazem, já vinha com essa percepção de que isso era um assunto impopular. Então, em algum momento, se tinha a expectativa de que esse era um assunto que poderia voltar à tona. Esse momento chegou, é agora, abril de 2026, quando a gente está vendo o governo mapear diversos temas que têm um selo de impopularidade, que podem estar prejudicando na imagem do presidente da República ou levantar discussões que podem trazer o efeito oposto, reverter um pouco desses dados que hoje não são exatamente o momento em que o PT gostaria de estar, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto para o presidente Lula. Flávio Bolsonaro estar encostando e até numericamente estar ultrapassando o presidente Lula é algo, sim, preocupante. Aqueles membros do governo mais pé no chão e que traçam um cenário mais real para a gente apontam isso. Então, eles estão olhando para esse cardápio de opções que eles têm, para o que pode ser revisto, o que pode ser trabalhado melhor, como é que eles vão chegar a materializar conquistas e fazer com que essas conquistas para os brasileiros se materializem também em votos para o presidente da República. Então, querendo ou não, está tudo no mesmo bojo, mas a opinião da Fazenda não mudou. Vai ser difícil sensibilizar a equipe econômica e aí vem essas sinalizações todas de pressão da ala política. O novo ministro José Guimarães, ele só exacerbou algo que a gente encontra no bastidor, entre outras figuras da política. Agora a gente ficou com a impressão também de que talvez seja o primeiro, talvez o último, pelo menos por um tempo, o café da manhã dele, né? Porque teve gente analisando que sim, falou demais. Mas teceu a opinião dele sobre esse assunto. E aí isso vai ser sempre polêmico dentro do governo, né, Tainá?